Olá a todos, eu sou o Dr. Gabriel Monteiro, sou especialista em reprodução humana e sou diretor clínico da clínica Embryonari. Hoje estou aqui com a Aleska para conversar sobre anovulação crônica hiperandrogênica, para muitos, o síndrome do ovário policístico, gerando uma anovulação. Então aquela paciente que quer engravidar, ela tem então uma perturbação da taxa de ovulação e com isso ela não consegue ovular e engravidar. Este distúrbio metabólico ele pode então ser muito complexo, envolvendo outras formas de complexidade, como a forma de aumento da resistência insulínica, aumento de peso, e então combinando então com a ovulação. Aleska, como que eu posso pensar no primeiro forma de tratamento da anovulação, que seria dieta e exercício físico? Como é que eu posso melhorar então a minha taxa de ovulação a partir da correção nutricional? É possível isso? Sim, é possível. Durante muitos anos, as mulheres com SOP, infelizmente, foram tratadas só com anticoncepcionais, né? Que não é um tratamento, e sim é a melhora dos sintomas e da regulação hormonal. Porque na SOP acontece o hiperandrogenismo, né? Que é o aumento dos hormônios, que a gente fala de masculinos, mas que também as mulheres têm, mas, por exemplo, testosterona. E aí a gente tem um declínio dos outros hormônios femininos também. Só que na SOP tá relacionado também com a resistência à insulina. E a resistência à insulina aumenta, gera um hiperandrogenismo. Então, se a gente não melhorar a resistência à insulina, não melhora o quadro da SOP, né? E essa mulher, quando vai engravidar, vai ter que parar os anticoncepcionais, né? Então, a gente precisa estar com o corpo equilibrado e com essa melhora da resistência à insulina para que ela consiga engravidar, né? E o que a gente tem que prezar, né, durante esse tratamento é a adequação do peso, né, porque a circunferência abdominal principalmente elevada, né, a gordura abdominal, visceral, está ligada com a resistência à insulina. Então a gente tem que promover essa perda de peso com a dieta com baixa em calorias, claro, e mais nutritiva, né? E também fazer uma dieta com baixo índice glicêmico e carga glicêmica das refeições, né? Então a gente precisa adequar a quantidade de carboidratos refinados, principalmente. Muitas pessoas acabam tendo medo de carboidratos de frutas de maneira geral, mas é muito mais do açúcar, farinhas brancas. Então fazer uma dieta que a gente fala no estilo mediterrânea, né? Com grãos integrais, com peixes, com vegetais, com frutas e com esse controle da carga glicêmica das refeições e, claro, com atividade física, né? Porque não é só o emagrecimento e perder gordura, precisa melhorar a composição corporal, principalmente com a musculação, porque o músculo, né, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então a gente precisa ter músculo além do emagrecimento e da perda de gordura. Então, musculação, uma dieta mediterrânea de baixa carga glicêmica, rica em ômega 3, por exemplo, que a nossa dieta hoje em dia é muito rica em ômega 6, óleos vegetais e gordura saturada, então precisa ter essa adequação das gorduras também na dieta. E promover esse ambiente aí mais antioxidante, anti-inflamatório, com a melhora da redução do peso. Isso auxilia demais no tratamento da SOP e na anovulação, né? E você acha que é necessário para o tratamento da anovulação tratamentos de alta complexidade ou que a nutrição, por exemplo, fatores do estilo de vida já melhorariam esse quadro de anovulação? Excelente pergunta. Muitas pacientes já chegam aqui no consultório já falando de fertilização porque elas passaram por outros colegas que não insistiram tanto na reeducação alimentar. Eu sempre brinco com a paciente que a gente espera um tempo, se ela puder esperar, né, se a reserva ovariana dela der para a gente espera de 2 a 3 meses para fazer essa avaliação e muitas vezes a gente corrige com a alimentação. Mas, se não corrigir com a alimentação, técnicas de baixa complexidade, como o coito programado ou mesmo a inseminação, podem nos ajudar a conseguir o êxito de ter o bebê. É muito engraçado ouvir isso de você, porque a Aleska ela pega pesado mesmo, ela tem metodologia de 15 dias, né? E se a paciente não se adequar à metodologia dela, ela muda totalmente pegando no pé da paciente. Ela faz a biopedância, sabe exatamente o tanto de água e de músculo que a paciente tem, de gordura magra e gorda, e vai cobrar dessa paciente para atingir a meta. Você acha... Eu acabei de voltar de um congresso e nesse congresso eles falaram muito do Minoxidil, né? Qual o poder do Minoxidil, principalmente na paciente com anovulação crônica hiperandrogênica? Ele
estabelece uma foliculogênese melhor? Sim. Qual que é a capacidade desse composto nutricional em estabelecer maiores taxas de fertilização? Então, o inositol, ele está presente na banana, nos vegetais verdes escuros, ele está presente na alimentação, mas existe uma relação entre as mulheres com SOP e com a deficiência de inositol. Então, nesses casos, principalmente de resistência à insulina, a suplementação também de 1000 inositol vai auxiliar demais na resistência à insulina. Tem até estudos que comparam, né, com o uso de metformina, por exemplo. Então, essa suplementação de 1000 inositol é necessária, a gente pode ter o inositol também através dos vegetais verdes escuros, da banana, como eu disse, mas o 1000 inositol em específico ajuda demais. Assim como a berberina também, que é um fitoterápico que a gente também ajuda na suplementação para resistência à insulina, complexo B, cromo é muito importante também para resistência à insulina. Então, existem também a suplementação que vai ajudar além da alimentação, né? Então, a gente pode complementar uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, de baixa carga glicêmica, com essas suplementações que muitas vezes até não será necessário uma medicação, por exemplo, né? Pode ser uma suplementação mais fitoterápica que a gente fala, né? E já que você me perguntou sobre a taxa, se toda paciente com ovulação crônica precisa ir para um tratamento de alta complexidade, muitas vezes a gente tem paciente que não está procurando engravidar, paciente que está querendo fazer o congelamento de óvulo social para uma futura gravidez ocorrer no futuro. E essas pacientes, elas têm no procedimento de congelamento uma hiperestimulação. Elas vão provavelmente ter algum tipo de síndrome de hiperestimulação ovariana e a gente tem que saber como lidar com este aspecto no pós-tratamento, né? Isso é muito pouco falado pelos colegas e eu acho que isso a gente pode abordar bastante na recuperação dessa paciente que passa pela estimulação ovariana controlada por ultrassom, mas que vai desenvolver uma hiperresposta e nos primeiros 2, 3, 4, 5 dias pós-procedimento ela vai ter sintomas de inchaço, de edema, de constipação e de dor. Como que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas dessa paciente que hiperresponde? Por que ela hiperresponde? Porque ela tem muito folículo no ovário. Então ela vai conseguir responder de uma forma acima do habitual, gerando então um processo de riscos, né, de sintomas colaterais mais aguçados pós-tratamento. Como é que a gente pode diminuir essa hiperresposta pós-tratamento? Bom, um dos pontos principais, que é algo básico, mas que muitas pessoas acabam esquecendo de fazer no dia a dia, é beber água. Então, manter uma boa hidratação. Nós fazemos o cálculo aqui no planejamento alimentar de quantidade de ingestão de água por quilograma de peso. Então, é muito necessário essa hidratação. E evitar refrigerante, café, chá verde, chá preto, os estimulantes, precisa evitar nesse momento. O glúten, né? Então as farinhas refinadas, o pão, a massa, precisa evitar por ser um alimento mais inflamatório, né? Uma molécula de difícil digestão. Cuidar do intestino é muito importante, então aumentar a quantidade de fibras das dietas, de vegetais, fazer uma alimentação bem limpinha e com bastante líquidos nessa fase é muito importante. Evitando industrializados, embutidos também é importante evitar, né, por ter esse estímulo. Então, uma alimentação bem concentrada em alimentos in natura, com alta quantidade de fibras e água, né, que é muito importante. É muito fácil você que tem uma hiperresposta desencadear muito mais sintoma, né? E aí a nossa nutrição, a Lesca, ela vai estar presente no pós também, orientando vocês a melhor desenvolver esse pós-coleta com uma orientação nutricional dietética. E aqui a gente leva em consideração também pacientes veganas, que são muito difíceis, né, de acertar qual é o alimento certo para o pós-coleta, né? Então, assim, este é um sintoma muito, muito, muito importante de quem tem anovulação crônica pela hiperresposta e a gente precisa enfatizar bem porque isso é pouco falado no nosso meio. Muito obrigado pelas orientações nutricionais, pela entrevista e espero que a gente possa, então, marcar mais assuntos polêmicos ou Sim. legais para a gente poder conversar e orientar melhor essa nossa telespectadora. Sim, eu acho que o que falta muito hoje em dia, às vezes, é essa orientação e esse acompanhamento multiprofissional, né? Que muitas vezes as mulheres não sabem mesmo o que fazer para lidar com isso e acabam convivendo, né, com uma síndrome dos ovários policísticos e com todos esses sintomas que ela pode causar, sem saber
que muitas vezes o estilo de vida e a nutrição pode auxiliar também nesse tratamento, né? Cuidado você, por quê? Ovário cansado não é sinônimo de fertilização assistida. Há muito o que se fazer antes de acabar na fertilização assistida. Vem para o Embrionário para você aprender um pouquinho mais com a gente. Um abraço e vejo você no próximo vídeo.